Já coloquei até um cronômetro aqui, ó. Graça e paz, irmãos, amém? Eu não tenho muito tempo. Por favor. Eu não tenho muito tempo. E eu não quero tomar muito tempo de vocês essa manhã. Eu quero compartilhar algo com vocês que o Senhor ministrou no meu coração já tem alguns dias. E é interessante porque o pastor Cássio, ele me mandou mensagem e falou assim, a gente estava orando para trazer um pastor de fora para ministrar aqui, né? Para ministrar hoje, para que os irmãos recebessem uma palavra de alguém. Só que chegou na semana, o pastor falou assim, olha Daniel, vou ministrar bastante, o pastor Marcelo vai ministrar aí assim que a gente voltar. Eu queria que você ministrasse no Fruto Fiel. E eu achei que ele pensou que eu ia falar assim, não pastor, põe outra pessoa tal. Não, eu falei, tá bom pastor. Eu respondi, depois eu pensei, nossa, eu respondi muito rápido. Eu não fiz nem assim, não pastor, eu vou pensar. Espera aí que eu vou orar. Não, já falei, não pastor, tudo bem, eu vou pregar. Por quê? O Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração há alguns dias já. E eu queria muito compartilhar isso com vocês essa manhã. Porque eu sei que o Senhor, Ele quer trazer para nós um ano de 2026, onde nós vamos estender as nossas tendas. Será um ano de 2026 onde nós vamos viver grandes conquistas. Será um ano de 2026 onde nós vamos projetar e viver coisas que nós não imaginamos. Você pode sacudir o irmão que está do seu lado e falar, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que esse ano está acabando, mas o próximo será o melhor ano da sua vida. Irmão, eu não vim com uma palavra para te desanimar. Eu vim essa manhã para lembrar você que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. E o tema de hoje é o fruto fiel da unidade, mas o tema que o Senhor colocou no meu coração é mais do que frutos fiéis, nós somos ramos frutíferos. Olha para o seu irmão e fala assim, você é ramo frutífero. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15. Eu vou ler do verso 1 até o verso 10. E hoje vai ser um desafio para você, querido. Um desafio para nós. Porque o Senhor, Ele vai nos levar, Ele vai nos podar essa manhã para vivermos grandes coisas. Rapaz, esse louvor, grandes coisas que o pastor estava falando aqui, esse louvor toca todo dia na minha casa. Todos os dias. Todos os dias. É um absurdo, cara. Então eu já sei ele de letra, de cabeça aqui facilmente. Diz assim, João capítulo 15, a partir do verso 1. A minha versão é a NVI, que diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim, sem Jesus, nada podes fazer. Ele continua dizendo no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Durante a vida de Jesus, Ele sempre usou várias alegorias para apresentar a igreja. E nós,
aprendemos de diversas formas que a igreja, ela é o corpo, ela é apresentada para nós como corpo, ela é apresentada para nós como a noiva. A igreja é apresentada para nós como o povo santo, como a comunhão dos santos, como povo exclusivo de Deus, como nação santa. E no texto que nós lemos, Jesus usa a alegoria da videira para apresentar a igreja de Cristo. Ele usa a alegoria dos ramos da videira para apresentar aqueles que são os seus discípulos, aqueles que são frutos fiéis do Senhor. Olha para o seu irmão e fala: se você é fruto fiel, você é ramo da videira. E eu quero lembrar isso para você essa manhã, que mais do que ser um fruto, nós somos ramos frutíferos da videira que é Jesus. Aqui, Jesus não está falando de um método, ou de um método de conquista, e sim de uma maneira de viver. Jesus está falando de uma cultura que devemos viver, que vai nos levar a frutificar de uma maneira natural. Muitas vezes nós não entendemos, mas esse texto não é uma cobrança de Jesus para que você frutifique. Esse texto é Jesus dizendo para você: se você estiver ligado em mim e viver da maneira que eu estou te pedindo, naturalmente, olha para o seu irmão e diga: naturalmente, de maneira comum, você vai frutificar. E é isso que eu quero que você entenda essa manhã. Muitas pessoas usam esse texto para dizer: olha, Jesus te chamou e se você não der fruto, você vai ser cortado, mas não é isso. Jesus está falando: olha, se você estiver em mim, você vai dar fruto. Eu vou podar você, eu vou cuidar de você e você vai dar fruto. Você é um ramo. E eu quero dizer a mesma coisa para você. Esse texto é uma palavra profética para nós, que assim como a videira que tem um tronco firme e espalha os seus ramos e dá muito fruto, assim também será o nosso ano de 2026. Nós temos um tronco firme que é Jesus, que foi plantado por Deus, e nós como ramos estaremos expandindo o seu reino por diversos territórios. E aonde nós formos, nós daremos muito fruto, e fruto que permanece. Ei, querido, eu não sei se você já viu uma videira, mas enquanto eu estava estudando para ministrar essa palavra, eu fui ver como que funciona a videira. E a videira é assim: existem duas formas de plantar a videira. A primeira, você enxerta ela numa outra árvore, em uma raiz, e você pendura ela numa parede. E se você quer o fruto baixo, você põe uma linha, e naquele prumo, o fruto vai seguir. Olha que maravilhoso, hein? O tronco, prumo. Ali o fruto vai seguir, na direção que você quiser. E sabe o que é interessante? É que não tem limite para a videira. Enquanto o tronco estiver saudável, ela vai se expandir, ela vai crescer, ela vai avançar, ela vai conquistar território. A segunda forma é você plantar a videira direto no chão. E aí, eles falam que dessa forma você tem que colocar os frutos no alto. E quando o fruto está no alto, não tem limitação de terra, não tem inimigo para roubar. Quanto mais distante você estender a sua rede, mais longe vai os frutos. E é essa palavra que Deus tem para nós. Existe uma extensão de território que nós vamos alcançar, porque nós estaremos firmados no fundamento, no prumo de Deus, que vai nos apontar para a esquerda, para a direita, por detrás e por diante. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é grande, ele é profundo, ele é alto, ele é largo, ou seja, aquele que é a nossa base, aquele que é o nosso tronco, ele alcança para frente, para trás, para o lado e para o outro, por todos os lados ele alcança. Essa é a promessa para nós, para 2023, 2026. Uma extensão de território. Só que quando nós estendemos os territórios, quando nós aumentamos a nossa tenda, nós precisamos entender que também aumenta o nosso trabalho, também aumenta as nossas preocupações, também aumenta as nossas dificuldades. E eu quero dizer para você essa manhã, que se você achou que esse ano foi difícil,
A palavra para o começo do ano de 2025 foi: eu farei para vocês rios no ermo, caminho no deserto. Eu lembro da live de quase um ano atrás. Nós estávamos sentados no sofá da casa da minha tia, e o pastor falou assim: olha, o ano pode parecer difícil, mas Deus vai cuidar de tudo, porque ainda que você olhe e veja um deserto, Ele fará rio no ermo, Ele fará caminho no deserto. E irmãos, como foi 2025? Era puxa atrás de eita, a gente andando e falando eita, e não sei o que, eita, e não sei o que, poxa, era poxa atrás de eita, parecia que estava no deserto, mas aí, irmãos, Deus começou a fazer rios. Nós entramos aqui, eu estava conversando ontem com um irmão de outra igreja sobre esse salão. Nós entramos aqui, não tinha lâmpada, não tinha tomada, não tinha piso, não tinha banheiro. As paredes, vocês estão achando as paredes ruins? Quando a gente entrou estava pior. Não tinha nada, parecia aquela musiquinha lá, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nem aonde fazer pipi, porque banheiro não tinha ali. Você tá entendendo? Eu lembro, eu juro para vocês, mano, nós estávamos descendo as cadeiras, eu falei pro pastor Marcelo assim: pastor Cássio é doido. Nós estávamos no salão lá, estava gostosinho. Que doideira, cara, nós acabamos de reformar lá, que doideira. Eu estava olhando para o deserto, Deus começou a derramar um rio neste lugar, irmãos. E eu não estou falando da reforma não, Deus começou a trazer gente nova, vida nova, pessoas que eu quero dizer para você, você que está nos visitando hoje aqui, você que está nos visitando há pouco tempo, o Senhor tem um tempo de 2026 para mudar a sua vida. Se você veio para cá, como nós, caminhando no deserto e vivendo só de rios, ano que vem vai ser um ano de desfrutar, um ano de multiplicação, vai ser um ano de avanço na visão, na aprovação de discípulos novos. Nós seremos ramos que irão avançar por caminhos que nós não imaginávamos. Eu acho que você não acredita nisso, porque se você acreditava, você iria se expressar diante de Deus. Querido, 2026 não vai ser um ano comum. 2026 não vai ser um ano comum. É ano de frutificação, é ano de expansão dos ramos, queridos. Olha que loucura. A gente vai entrar em lugar que a gente não imaginava. Sabe aquele familiar que você está orando há um tempo e falando assim: meu Deus, eu queria tanto entrar nessa casa com uma campanha. Deus vai te dar esse ano de 2026. Sabe, aquela situação financeira que você olhava e falava assim: rapaz, parece que não dá fruto. Se você estiver ligado na videira, como o ramo, quando você chegar lá, vai frutificar. Eu quero dizer para você que 2026 é um ano para nós sonharmos, é um ano para nós cremos que nós iremos nos espalhar como ramos da videira, em territórios novos, em lugares novos. O Senhor nos fará frutificar neste lugar. Mas a pergunta para nós é: então, como nós podemos fazer isso? Porque é maravilhoso a gente pensar: olha, nós vamos ter um ano incrível, um ano maravilhoso, nós vamos frutificar. Só que, querido, a palavra ela foi lançada, você precisa crer e praticar ela. E eu quero dizer para você essa manhã que nós só vamos viver essa multiplicação, essa frutificação, essa expansão do reino, se nós entendemos que a nossa cultura precisa mudar. Ontem nós estávamos no café de pastores, e eu subi para a reunião de líderes, e o pastor Edu, ele trouxe uma ministração para nós, falando que aquilo que nós deixamos, ele falou assim: a cultura é aquilo que você faz mesmo sem querer. Então, se a pessoa chega aqui e você abraça ela sem ninguém pedir, isso já é cultural de você. Mesmo sem intenção, você já vai fazer aquilo. Então já é uma cultura sua. E aí ele falou: sabe qual é o problema? É que às vezes a nossa cultura, ela é ruim. A nossa maneira de viver, ela é ruim. Nós somos criados em lares com culturas ruins, que não tem às vezes a base bíblica, que nos leva a viver
a vontade de Deus. E João, nesse capítulo 15, ele está apontando para uma cultura do reino que vai nos levar a frutificar. João está apontando nesse texto, Jesus está falando de uma vida, de uma maneira de viver, que naturalmente vai levar você a ser um ramo frutífero. E é isso que eu quero falar para você, porque ele usou uma alegoria ontem que eu achei maravilhosa. Ele falou assim, a cultura, ela é como o rio. E quando as margens do rio, elas são estreitas e firmes, o rio avança mais rápido. Só que quando as margens do rio, elas são largas e instáveis, o rio vira um pântano. Ele começa a ficar sujo, parado e não tem vida. Agora comece a olhar para você como igreja de Deus. A sua vida, ela está te levando a avançar até chegar no objetivo, que é o mar, que é ser um rio forte, que é ser um rio de conquista. Ou você está deixando enlarguecer as suas bases e está se tornando um pântano. E o pântano, a característica do pântano é margens instáveis, moles, água suja e lugar sem vida. E essa manhã eu quero levar você a entender algo que João nos mostra, que existe uma cultura para nós que nos tornará rios que apontam para o caminho certo, que nos levarão para uma conquista. João nos mostra nesse texto o que devemos fazer para termos bases firmes e nos tornarmos ramos frutíferos. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje você vai aprender a ter base firme e se tornar frutífero. Então, como nós podemos fazer isso? Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estar ligados em Cristo. Ele é o tronco que nos dá vida e nos torna frutífero. Jesus, ele começa já o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, ele me plantou e eu sou a videira. E se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Nós precisamos entender que estar em Cristo não é estar com Cristo. Você consegue entender isso? Estar em Cristo não é estar com Cristo. Porque quando você está com Cristo, você pode deixar Ele e viver da sua maneira. Quando eu estou com o pastor Cássio, andando com Ele, Ele pode me deixar em casa e ir embora. Agora eu não estou mais. Mas estar em Cristo é igual a Larissa. O Miguel está dentro dela. Para onde ela vai, não tem como sair dali até a hora. Não tem como. Ele está nela. Se ela falar, eu vou no banheiro, ele está nela. Se ela falar, eu vou no shopping, ele está nela. Não tem como. E isso é a vida em Cristo. Só que muitas vezes a gente está com Cristo, mas não está em Cristo. Ele não está vivendo em nós. Eu quero dizer para você que nós só vamos conseguir, a primeira base que nós precisamos entender, o primeiro fundamento que nós precisamos ter, é que Jesus precisa ser a nossa fonte. João 15, ele diz que se nós queremos ter uma alegria, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos estar em Jesus como Ele está no Pai. Eu vou ler na versão a mensagem que diz assim, João 15, do 9 ao 11. Saibam que eu os amei como o Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. E o que eu tenho feito? Guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Eu estou dizendo essas coisas com um propósito: que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Ou em outras versões dirão que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a sua alegria só vai ser madura ou completa se ela for a alegria de Jesus. Se a sua alegria for estar em Cristo. Nós precisamos entender que não dá mais para o nosso foco estar no nosso trabalho. Para o nosso foco estar nas viagens que nós queremos fazer. Para o nosso foco estar nas conquistas e nas celebrações que nós queremos fazer. Eu quero dizer para você
que tudo que você vai conquistar precisa ser celebrado, mas não pode ser idolatrado. Entenda algo, existem momentos nas nossas vidas que nós trabalhamos e trabalhamos para conquistar um carro. E aí o carro deixa de ser uma conquista a ser celebrada e começa a se tornar uma idolatria. Eu tenho amigos meus que eles não deixam os netos comer dentro do carro, para não ficar com cheiro de salgadinho lá dentro. Ele prefere parar o carro, tirar o neto e pôr ele para comer do lado de fora, do que deixar ele seguir o caminho com o neto e conversar com ele. Quantas vezes nós não estamos fazendo o mesmo com Jesus? Nós estamos olhando para os nossos alvos e objetivos e falando assim, isso aqui é melhor do que Jesus. E aí, irmão, tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo que você coloca como prioridade é idolatria. Nós estávamos conversando sobre o Corinthians ontem. Já não era conversa boa, né, pastor Deus? E o pastor Marcelo falou assim, eu e o pastor Marcelo, nós somos corintianos. E aí a gente estava conversando ontem com um palmeirense. A gente só conhece palmeirense, pastor. Ô, vida difícil, hein? E aí ele falou assim, olha, realmente, ser corintiano é uma religião, é uma idolatria, porque o pessoal às vezes deixa a família, deixa a casa, deixa tudo, entrega. Cara, quando o Corinthians foi para o Mundial, o pessoal vendeu as casas para ir para o Japão. Tem gente vendendo carro para pagar o estádio que nem é deles. E está no nome da Caixa até hoje. Você está entendendo? Olha o nível que as pessoas chegam por idolatrar alguma coisa. O Corinthians não morreu por ninguém. O Corinthians não vai dar nada para ninguém. O Corinthians não ama ninguém, irmão. Pelo contrário, quem torce pelo Corinthians sofre por torcer por ele. Aí tem um Jesus que morreu por você, que deu a vida por você, que ama você do jeito mais profundo, e você não quer dar o dízimo para ele. Ai, irmão, como pode? E aí você fala, eu estou em Cristo, mas você prefere pagar 180 conto no ingresso para assistir o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, do que ou perder, do que dar um dízimo, que é 10% que você ganha. Às vezes, irmão, o dízimo é R$100, né? Porque, você está entendendo? Tem dízimo que é menor do que o ingresso. Agora, querido, eu quero dizer para você, nossa alegria em 2026 precisa estar no Senhor. A nossa vida precisa celebrar o Senhor. Eu quero dizer para você que não é mais tempo de hedonismo, mas sim de teocentrismo. E eu quero explicar isso para você. O hedonismo é o prazer próprio, a exaltação do próprio prazer. O teocentrismo é a exaltação de Deus, é Deus no centro. Acabou o tempo de hedonismo. Você quer frutificar? Para de se adorar, começa a adorar o Senhor. Começa a viver uma vida que celebra a Deus. Começa a amadurecer a sua alegria no Senhor. Sabe por que nós vivemos uma vida de entrega, de oferta, dízimos, primícias? Não porque o Deus vai fazer, é porque nós celebramos aquilo tudo que o Senhor tem feito. Como o louvor que tocou aqui, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Nós entregamos porque nós entendemos, como posso eu contribuir por um Deus que fez tudo isso por mim? Como posso? O salmista fala, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu erguerei o cálice da salvação, eu entregarei os meus votos no meio do seu povo. É o salmista falando, a minha alegria e a minha felicidade é estar no Senhor todos os dias e no meio do seu povo. Eu acho que se você entendeu isso, você vai dar uma salva de palmas ao Senhor. Meu Deus! A segunda coisa que nós precisamos entender é que é a palavra que nos limpa. Olha para o seu irmão e fala,
Para ser frutífero, a palavra precisa nos limpar. O texto continua dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Repita comigo: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Deus não vai desligar você da videira por falta de fruto. Ele vai nos limpar por sua palavra, pois em João 6, no verso 37, ele fala: todo aquele que o Pai me der, ou que o Pai dá e virá a mim, ou que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ei, Jesus não quer jogar ninguém fora, querido. Jesus não quer cortar ninguém, só que nós precisamos entender que estar em Cristo é estar sendo limpo pela palavra. Sabe por que os cultos aqui, sabe por que a igreja hoje, a igreja verdadeira, a igreja com a palavra de Cristo, ela tem se esvaziado? Porque a igreja verdadeira, ela vai podar você, ela vai limpar você, mas ela não vai te podar para te machucar. Porque quando você vê o agricultor podando as folhas, você pensa: vixe, está matando. As folhas mais verdinhas que ele vai cortar, tum, 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 tum. E você fala assim: meu Deus, que loucura, ele está cortando as folhas mais bonitas. Então, ele está cortando porque quanto mais bonita é a folha, mais difícil é o ramo dar fruto. Por isso que Jesus chega, ele vê uma árvore cheia de folha bonita, e ele fala assim: ué, cadê o fruto? Não tem fruto? Vai secar agora, porque não adianta você brilhar, não adianta você brilhar e não dar fruto. Por isso que tem que ter a poda. A poda não é para te machucar, a poda é para frutificar. E eu quero dizer para você então, irmão, se a palavra de Deus veio para te limpar desse altar, não dá mais para você ficar se limpando com água de esgoto. Porque tem irmão que vem para o culto, Deus coloca um pastor que conhece a tua vida, que cuida de você, que discipula você e coloca no altar água limpa para você beber. Sabe, Deus coloca um líder que coloca na sua célula água limpa para você beber. Ele te coloca em um pasto para você comer das melhores gramas. Ele te coloca num lugar para você receber a melhor água. Mas em vez de você se limpar com essa água para frutificar, você pisa na água que o pastor te dá e vai para o córrego da internet. Nós estamos vivendo uma geração que esqueceu que o discipulado é vida de discipulado. Discipulado não é o pastor da internet que um dia denuncia os pastores e no outro está falando que a igreja verdadeira é a igreja católica. Discipulado não é o pastor que diz para você: olha, eu te amo porque você é o centro de Deus, e esquece que Deus é o centro. E nós só estamos na igreja por causa de um propósito, que é ser semelhante de Deus. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas a corrupção entrou em nós e nós caímos no pecado. Jesus veio para nos salvar e nos voltar de novo para o caminho da imagem e semelhança de Deus, nos fazendo família de Deus. Só que muitas vezes nós estamos aí recebendo poda de quem nem cuida de nós. Você entra na internet e vai ouvir alguns pastores: irmãos, pelo amor de Deus. Às vezes a gente fala dos pastores do YouTube, mas tem os irmãos do grupo do WhatsApp que estão te discipulando aí, e você não está ouvindo mais seu pastor. Tem o colega do trabalho que está te discipulando aí, você não está ouvindo mais o seu pastor, o seu líder. Irmão, eu tenho um colega do trabalho que ele fala da Bíblia, ele parece até um erudito, só que ele é bilíngue. E quem sabe essa frase aqui vai entender. Ele é bilíngue, ele fala português e muita besteira. As duas linguagens dele, português e muita besteira. Porque quando a gente começa a conversar, ele começa a perguntar as coisas. Eu falo assim: irmão, você não leu a Bíblia, você viu isso aí no YouTube, no TikTok, e você está achando que você é teólogo, mas não tem nada a ver. Eu discuto com ele? Não. Porque a Bíblia fala que eu não tenho que entrar em vã discussão. Agora você fica aí, irmão, dando corda para louco,
E aí, o louco vai te enforcar, querido. Quem dá corda para louco acaba enforcado. Eu quero dizer para você essa manhã que existe uma poda boa aqui. Existe uma água limpa para você neste lugar. Só que se você quer viver uma vida frutífera, ano que vem, não pode ter rede de casais e você não está aqui com seu marido, com a sua esposa. Não pode ter rede de jovens e você, jovem, solteiro ou casado, não está aqui para receber uma palavra. Não pode ter rede de homens e você, homem frouxo, não está aqui para ser um homem de Deus. Não pode ter rede de mulheres e você, mulher que não é virtuosa, não está aqui para ter a sua vida transformada. Essa é a verdade. Doeu é porque Deus está te podando. Porque quem está vivendo isso não está sendo podado agora. Você consegue entender isso? O ano que vem Deus quer te fazer frutificar, mas você precisa estar sendo limpo. Olha para o seu irmão e fala assim: ano que vem Jesus vai te limpar. Melhor diga, agora, é hoje. Jesus está te limpando para um 2026 frutífero, cheios de conquista. Eu já estou terminando, porque o meu tempo está acabando. A terceira coisa, para nós sermos ramos frutíferos, é que nós precisamos ser resilientes. Diga comigo, resilientes. Testemunhando com uma vida pelo Espírito Santo. Agora, se você puder ficar caladinho e prestar atenção em mim, Deus vai falar com você. João capítulo 15, a partir do verso 18 diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes ele me odiou. Se vocês permanecem ao mundo, se vocês permanecessem no mundo, ele os amaria. Ele os amaria como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, porque eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu te disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se obedecerem às minhas palavras, também vão obedecer à palavra de vocês. Aquele que me odeia, isso já é o verso 23. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Verso 26 ele diz assim: quando vier o conselheiro, ele diz aqui, quando vier o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também, diga comigo, e você também, e eu também testemunharei, pois Jesus está comigo desde o princípio. Ei, querido, eu quero dizer para você que se em 2026 você quer ser um ramo frutífero, você precisa ser resiliente em meio às dificuldades. Pastor Cássio, ele ministrou oferta dizendo aqui, o único lugar que você pode adorar a Deus em meio às dificuldades vai ser aqui na terra. E Jesus, ele fala nesse texto: você precisa entender que se o Paulo cantou quando eu estava aí, imagina quando eu não estiver. É essa a verdade. Jesus está falando: se deu ruim para mim, irmão, você acha que não vai dar ruim para você? Irmão, presta atenção aqui em mim. Quanto maior for a nossa conquista, maior também tem que ser a nossa resistência. O inimigo, ele vai tentar nos dividir, ele vai tentar nos derrubar, ele vai tentar nos impedir de expandir o território. A Bíblia diz que quando Deus chega para o Satanás chega lá na reunião com Deus, eu estou aqui parafraseando. Satanás chega lá na reunião com Deus e fala assim: aí, como que tá, chefão? Deus fala assim: o negócio tá da hora. Você viu meu servo Jó? Homem de Deus. O que Satanás fala para Deus? Lógico, você cuida dele, você deu posses para ele, por isso que ele é homem de Deus, ele é rico. Satanás está falando assim: olha, você deu território para ele, você deu conquista para ele, por isso que ele te ama. Deixa eu tirar essas conquistas dele. Sabe o que isso mostra para nós? Nós vamos avançar,
nós vamos conquistar. Sabe qual vai ser a primeira coisa que Satanás vai querer, pastor Davidson? É chegar diante de Deus e falar assim: Ele só te ama porque Ele tem. Ele só te ama porque Ele conquistou. Ele só te ama porque Ele está crescendo. A igreja dele, quando tinha 10, Ele não te amava tanto não, mas agora que tem 100, 150, agora Ele te ama. Deus vai sacudir você, para você resistir e mostrar: se tinha 150, saiu 50, eu vou te dar 350, 1.500 eu não sei, eu vou fazer 7 vezes mais, porque foi assim que Ele fez com Jó, e assim também será conosco, se nós permanecermos no Senhor. Quando Satanás vier nos tentar, pelas conquistas que nós tivemos, o Senhor cuidará de nós, e nos dará 7 vezes mais. Por isso que 2026 não é um ano comum, é o ano de viver os 7 vezes mais. É o ano de começar a conquistar. Sabe, a sua célula está com 3, você está olhando e falando: Senhor, até aqui eu só resisti. O Senhor chega agora, hoje, para você, para dizer: chegou o tempo de expandir, chegou o tempo de ganhar, chegou o tempo de avançar. Ah, querido, eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de um reino que avança, de uma igreja avivada. Porque quando tem uma célula avivada no lugar, o bar fecha. Quando tem um líder de Deus no lugar, a biqueira para de vender, irmão. Quando tem um fruto, um ramo do Senhor naquele lugar, famílias são restauradas, casais, suicídios acabam, casais que estavam destruídos são renovados no Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Ah, irmãos, eu vivi um ano de depressão até uma célula entrar no quintal da minha casa e salvar a minha vida. E faz 16 anos que eu sou um fruto fiel do Senhor. E quantos de nós não temos esse testemunho hoje aqui? Quantos de nós? Por quê? Porque os irmãos daquela célula resistiram. A célula era o pastor Marcelo, a Gisele, a pastora Gessinei e mais um. Um ano, só os 4. Um ano, só os 4. Mais ninguém. Eu morava na casa, a célula estava acontecendo, eu batia a porta do quarto, eles fazendo a célula na cozinha ou no quarto, assistindo o jogo do Corinthians. Oh, meu Deus, é o Satanás mesmo roubando a nossa mente. Pecando na frente de Deus. Você vê como nós era ousado. Naquela época eu era fiel ao Corinthians, mas o Senhor me encontrou na cozinha da minha avó, e já faz 17 anos que eu sou fiel a Deus. É isso que eu quero dizer para você. Você acha que não teve resistência? Você acha que quando eles chegaram lá na sala, na cozinha, fazendo a célula, vendo eu passar, não ficava pensando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já tem 3 meses, já tem 4 meses, já tem 6 meses, só está eu, o Tico e o Teco. Você está entendendo? E o vagabundo que mora aqui está passando. Eu estou falando de mim, então eu posso chamar de vagabundo. O vagabundo que mora aqui está passando e fingindo que não está nada acontecendo. Você está entendendo, irmão? Aí Jesus salvou minha vida. E aí você pode pensar: vixe, aí foi top. Mentira, eu dei mais trabalho do que ajudei o pastor Marcelo quando eu fui salvo. Deu trabalho demais, irmão. Tive que subir no altar para pedir perdão várias vezes. Hoje vocês não passam por isso. Olha como que a igreja é maravilhosa. Olha como que a graça, ela é bondosa. Quando a gente se converteu, dava ruim, você tinha que subir no altar e falar assim: irmãos, me perdoem, olha, eu amo vocês, mas eu falei com a igreja. Agora, vem aqui para mim, olha aqui para mim, bem nos meus olhos. Olha para o teu pecado hoje. Você teria coragem de subir no altar e pedir perdão para a igreja pelo teu pecado? Mas não é só pedir perdão, é se arrepender dele e não voltar a fazer. Porque foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu tenho autoridade para falar. Irmão, não foi fácil para eles, mas eu tenho certeza que quando o pastor Marcelo, ele entra naquela porta ali, e ele me vê nesse altar, não importa os dias que ele passou orando por mim, o fim é melhor do que o começo.
Salomão fala, é melhor o fim do que o começo das coisas, porque é no fim que nós temos alegria. Se você ainda não está alegre, é porque o fim ainda não chegou. Há muita coisa de Deus para acontecer. Ei, querido, se coloque de pé. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, eu vou ler na versão a mensagem. Então vai estar totalmente diferente do que tiver aí, se não tiver na mensagem. A Bíblia diz assim: tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar vocês. Ele não quer outra coisa senão apanhar você desprevenido. Não abaixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Abraça o irmão que está do seu lado. Olha para ele e fala assim: tá difícil, mas você não está sozinho. Você não é o único. Pedro, ele continua dizendo, pastor Davidson, isso acontece o mesmo com todos os cristãos ao redor do mundo. Por isso, fica firme. O sofrimento não vai durar para sempre na presença de Deus, porque na presença de Deus Ele é generoso e tem grandes planos para nós em Cristo. Ai, queridos, planos eternos e gloriosos. Ele vai nos conservar unidos e firmes para sempre. Ah, querido, presta atenção. Deus tem a última palavra. Sim, Ele tem. Pedro está falando em 1 Pedro, ó, tá ruim, você não está sozinho. Permanece firme, porque tem alguém do seu lado e tem alguém do outro lado do mundo, que o negócio também está difícil. Só que diante de Deus, Ele é generoso e vai cuidar de tudo, porque os planos de Deus não são como os planos dos homens. Ele tem plano de paz e não de guerra para nós. Eu quero terminar essa manhã dizendo para você que Jesus, Ele fala: o meu mandamento é este. Ah, Jesus, obrigado. O meu mandamento é este, que amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já eu não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque o que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permanece, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Eu quero terminar essa manhã dizendo para você que o ano que vem vai ser um ano diferente se nós decidirmos amar mais, amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão chegando, amar em dobro aqueles que fazem mal para nós. Hoje eu quero dizer para você que o ano que vem vai ser um ano de frutificação, se nós decidirmos amar mais os de dentro do que os de fora. Irmão, é muito fácil amar o irmão que chega hoje, porque você nem sabe se ele é bom ou ruim. Mas o irmão que vive com você, tem dia que eu olho para o pastor Cássio e eu falo assim: meu Deus, por que você me juntou com esse homem? E aí Deus vem e me abraça e fala: ama ele mais. Porque quando você é difícil, pastor, porque quando você é difícil, Ele decide te amar mais. Ah, irmão, abraça aí o seu irmão do lado e fala assim: eu vou te amar mais em 2026. Esse fruto fiel é da unidade, porque eu vou te amar mais. Eu vou cuidar mais de você. Eu vou entender os seus dias difíceis. Eu vou amar você do jeito que você é. Ainda não, irmão, aí você me quebra.
Eu vi. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero convidar você, que eu já passei do horário 5 minutos aqui. Era tudo que o pastor não queria. Ele vai me amar mais. Irmãos, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Então eu quero convidar você a orar por esse irmão que está do seu lado, em unidade. Porque a palavra de Deus diz: se vocês permanecerem em mim, a minha palavra em vocês, o que vocês pedirem será concedido. Eu quero convidar você a profetizar um ano de ramo frutífero. Ora pelo seu irmão e fala: você vai ser um ramo frutífero. Você não é só um fruto fiel. Ore por ele, ore pela família dele. Sabe, abraça aí a pessoa que está do seu lado e fala: olha, eu vim hoje para orar por você. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você: esse ano de 2026 não será um ano comum, será um ano de frutos no Ministério Corpo, na Ibave Guacuri, nas células Atalaia, CPF, Simeão, Zebulon, Manassés, Benjamim, de Gade. Sabe, esse ano vai ser um ano de estender os ramos e frutificar aonde nós estivermos. O Senhor vai nos colocar nos lugares aonde nós não imaginávamos. Aleluia.